Convenções partidárias, mais duas acontecendo hoje, né, que estão oficializando as candidaturas e vão aí lançar os candidatos que vão disputar as eleições deste ano presidenciais e os outros cargos também. Vamos falar sobre isso a partir de agora com o cientista político Rafael Cortez, que mais uma vez faz a gentileza de nos atender. Oi, professor, bem-vindo aqui ao Visão mais uma vez. Boa tarde para você. Queria começar te pedindo uma análise sobre os vices que a gente tem até este momento. Primeira composição possível com a Simone Tebet, que já anunciou que possivelmente com o Tasso Gereissati desistindo, né, dando indícios ali de que não vai compor essa chapa, ela poderia ir com uma chapa feminina, Elisiane Gama, ou com a Mara Gabrilli, que tem uma posição mais forte em São Paulo, é bastante conhecida pelo trabalho também, formando o que seria uma primeira chapa feminina da história aqui do nosso país. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Temos o ex-presidente Lula compondo, né, já oficialmente com o ex-governador Geraldo Alckmin, tentando chamar um voto mais de centro, tentando agrupar ali uma figura um pouco diferente, e o presidente Jair Bolsonaro com Braga Neto, que não puxaria um tipo diferente de eleitor, mas sim alguém de sua ampla confiança. Como é que você está vendo essa composição de chapas com os vices que a gente tem até agora, professor? Boa tarde, Roberta, Sidney, é um prazer estar conversando com vocês no momento importante desse cenário eleitoral, né? Definição de candidaturas e, sobretudo, da chapa presidencial. Como você mencionou, se a gente olhar tanto para Simone Tebet, mas também para os demais candidatos, sobretudo aqueles mais protagonistas, Lula e Bolsonaro, é sempre uma combinação de tentar ganhar algum impacto eleitoral com a composição e, sobretudo, também olhando para a governabilidade. Em particular, a candidatura da Simone Tebet, após ali um bate-cabeça para definir qual partido faria a escolha da chapa e quem seria essa escolha, vai adotar possivelmente uma chapa para explorar esse componente feminino, que é tão importante no debate público mais atual, né? Então, está conversando com a agenda pública e trazer um diferencial em relação às demais candidaturas, especialmente Lula e Bolsonaro, que são os principais rivais. Então, acho que nesse sentido tem ali uma oportunidade de fazer algo diferente e, a partir dessa diferença, gerar um fato político mais relevante para o crescimento da sua candidatura, embora também não acredite que vai ser suficiente para mudar de forma radical as perspectivas para a terceira via em 2022. Os outros demais nomes tentando ali, olhando não só o curto prazo da eleição, mas a governabilidade, enfim. Agora, com os candidatos postos, a eleição ganha um outro patamar. Rafael, quem não acompanha muito política, né, fica vendo a convenção e acha que é um pouco ali restrito ao candidato ou à candidata, né, se é viável, se não é, se pode ganhar. Mas tem muita coisa em jogo, né? O fundo eleitoral, é o fundo partidário, tem o primeiro turno, tem o segundo turno e tem a chamada traição também, que é um elemento da política que acontece. A gente vai votar em alguém e vota no outro por alguma razão, né? E aí é aquela história de vote com a consciência. Minha pergunta é, nessa hora, escolher bem um vice na chapa faz diferença? Faz diferença. Nem tanto, acho que para a questão eleitoral, Sidney, o impacto existe, ele é importante, mas não me parece que é o principal. Acho que o principal efeito da composição da chapa é no momento de governar, né? A gente viu mais recentemente, por exemplo, quase todos os presidentes passaram por um processo de impeachment, pelo menos uma tentativa de impeachment. No caso da ex-presidente Dilma, que se realizou, no caso do presidente Temer e, em alguma medida também, na própria administração Bolsonaro, o impeachment voltou a ser debatido. Isso tem tudo a ver da relação do presidente com o seu vice. Então, a construção da governabilidade, a segurança do mandato passa muito por essa harmonia entre o presidente e o vice. Se a gente quiser recuar um pouco para o período 46-64, quando as eleições eram separadas entre presidente e vice, a gente viu que isso foi muito objeto de disputa política, inclusive gerando ali um cenário de muita instabilidade. Então, acho que é mais para a governabilidade do que olhando para a questão eleitoral. Essas traições que você se refere, Sidney, são também sinais daquilo que a gente chama de nacionalização das candidaturas, né? As candidaturas para presidente, elas precisam replicar nos estados esse mesmo conflito que vai dar o tom da presidencial. Então, por exemplo,
Lula e Bolsonaro são rivais, naturalmente, na disputa presidencial. Eles precisam encontrar aliados em cada estado para fazer o espelho dessa disputa no âmbito nacional. Só que quando cada estado tem um interesse particular, daí abrindo espaço para essas traições que você mencionou na sua pergunta, Sidney. Sim, Rafael, vou te pedir só um instante, a gente vai continuar com essa entrevista, mas antes, rapidamente, a gente tem uma informação importante que acaba de chegar aqui, a apuração da nossa Raquel Landim. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, Sidney, decidiu hoje assinar o manifesto das entidades empresariais pró-democracia, a favor da democracia, o que informou uma fonte do setor, a CNN. Então, esse manifesto, a gente vem falando sobre esse assunto aqui na CNN, vem sendo capitaneado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Então, em nota, agora a FEBRABAN está confirmando a adesão, dizendo que, portanto, a Federação Brasileira de Bancos, no âmbito de sua governança interna, por maioria, deliberou por subscrever documento encaminhado à entidade pela Fiesp, intitulado Em Defesa da Democracia e da Justiça. Esse documento deve ir a público oficialmente dia 11 de agosto, em uma cerimônia na Faculdade de Direito da USP, na cidade de São Paulo. Também nesse dia será lido o manifesto divulgado ontem de pessoas físicas a favor da democracia aqui no nosso país. Então, informação importante, mais essa adesão de peso da FEBRABAN neste manifesto a favor da democracia aqui no nosso país. Rafael Cortes, cientista político, volta com a gente. Estamos conversando ao vivo aqui no Visão sobre as convenções partidárias. Hoje temos duas, MDB e PP. Seguimos acompanhando a composição das chapas, da chapa de Simone Tebet, que ainda não anunciou quem será o vice-presidente ou a vice-presidente. Agora, Rafael, queria sua visão sobre com quem a terceira via está falando neste momento. A gente acompanhou pesquisas no começo desta semana que avaliaram os números também de decididos, de pessoas que têm certeza que vão votar, principalmente em Lula ou em Bolsonaro, mas que ainda não estão certas, se não votarem em Tebet ou em Ciro Gomes, em quem votariam nessa situação. Nesse sentido, qual que é a posição da terceira via nesse momento? Roberto, a sua pergunta e o dado que você levantou, me parece que resumem os desafios comuns a qualquer candidato que tente furar esse domínio, nesse momento, de Lula e Bolsonaro. Curiosamente, aquele eleitor com maior grau de incerteza é justamente aquele eleitorado que já sinaliza algum apoio inicial para algum projeto de terceira via, ou seja, o apoio natural, o ponto de partida dessas candidaturas de terceira via são razoavelmente frágeis, né? Dado que esse eleitorado enxerga uma possibilidade de mudança no seu comportamento eleitoral ao longo da campanha, algo que é muito de menor intensidade nos eleitores tradicionais de Lula e Bolsonaro. Isso tem uma razão. Lula e Bolsonaro têm uma taxa de conhecimento muito alta, já tem uma imagem consolidada junto ao eleitor, portanto, é mais seguro esse voto nesse momento em Lula e Bolsonaro, ele é mais resiliente. Daí que a tarefa, me parece, da terceira via é explorar o que talvez seja o mais marcante da eleição de 22, a rejeição elevada da atual administração. Então, num certo sentido, o desafio é conquistar um eleitor que naturalmente rejeita o governo, mas que não se sente confortável em dar um apoio em primeiro turno ao ex-presidente Lula. Então, é um pouco uma combinação. E é justamente essa combinação que torna tão difícil para essa terceira via fazer um apelo, uma mensagem que tenha amplitude, que consiga mobilizar esse eleitorado, porque é muito difícil de definir o que é isso, né? Que proposta esse eleitor quer, daí que não vai ser um trabalho fácil para esses candidatos a furar esse domínio Lula e Bolsonaro. Muito bem, Roberto, em nosso nome vamos agradecer a participação do cientista político Rafael Cortes. Muito obrigado, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Nós agradecemos.